Antes de eu te contar o que eu fiz naquela noite, preciso que você faça uma coisa agora. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Cidade e estado. Porque essa história começa numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, e eu quero saber até onde ela vai chegar. Porque ela precisa chegar longe. Meu nome é Heitor Cavalcante Drummond. Tenho 41 anos. Sou pastor presbiteriano de terceira geração, formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, especialização em apologética cristã, 15 anos ministrando a palavra, autor de um livro sobre refutação de doutrinas não reformadas que vendeu quase 3.000 cópias dentro do circuito evangélico de Minas Gerais. E na noite de 13 de setembro de 2019, eu entrei na Basílica de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida do Norte com o objetivo de filmar um vídeo provando, de uma vez por todas, que a Eucaristia era farinha e água. O que aconteceu dentro daquela basílica naquela noite é o motivo pelo qual estou aqui. Mas deixa eu começar do começo. Porque essa história não começa naquela noite. Ela começa 40 anos atrás numa cidade chamada Pará de Minas, interior de Minas Gerais, numa tarde de quinta-feira em que meu avô paterno, o reverendo Aristides Drummond, sentou à mesa da cozinha depois do jantar e me olhou com aqueles olhos que eu nunca mais esqueci. Meu avô era um homem pequeno de estatura e enorme de presença. Tinha 82 anos naquela tarde, cabelo completamente branco, pele de quem passou a vida inteira debaixo do sol pregando ao ar livre antes de ter templo, mãos grandes e calejadas que seguravam a Bíblia com uma firmeza que eu nunca vi igual. Ele tinha fundado a Igreja Presbiteriana de Pará de Minas em 1962, numa sala emprestada por uma viúva que nem era da denominação mas que acreditou no projeto. De uma sala de 20 metros quadrados para um templo de 300 lugares em 3 décadas. Aquele homem havia dedicado toda a existência a uma coisa só. Naquela tarde de quinta-feira, ele colocou a mão na minha cabeça, que eu tinha 6 anos, e disse: Heitor, Deus separou você. Não para ser famoso, não para ter dinheiro. Para ser exato. Para defender a verdade quando todo mundo estiver cedendo. Eu não sabia o que aquilo significava naquela tarde. Mas aquelas palavras ficaram gravadas na minha memória com a precisão de uma ferramenta de marcenaria. Ficaram tão fundo que às vezes, durante a adolescência, quando acordava no meio da madrugada sem motivo, eram aquelas palavras que vinham primeiro. Separado. Exato. Defender a verdade. Meu pai, o pastor Reinaldo Drummond, era um homem de teologia rigorosa e paciência praticamente infinita com as pessoas e praticamente zero com o que ele chamava de desvio doutrinário. Cresci numa casa onde as discussões teológicas aconteciam na mesa do almoço com a naturalidade com que outras famílias falavam de novela ou futebol. Meu pai explicava a diferença entre justificação e santificação enquanto passava manteiga no pão. Minha mãe, Dona Ivonete, discutia a interpretação correta da ceia do Senhor enquanto descascava batata. Era um ambiente intelectualmente estimulante e emocionalmente peculiar. Não havia espaço para ambiguidade nas questões de fé. Cada doutrina tinha um lugar certo e claramente definido. E qualquer coisa que ficasse fora desses lugares claramente definidos era, na linguagem que aprendi dentro de casa, erro. O catolicismo era discutido na minha família com aquela mistura específica de pena e preocupação que os presbiterianos rigorosos reservam para as tradições que consideram teologicamente problemáticas. Não havia ódio. Havia convicção. A convicção de que bilhões de pessoas bem-intencionadas haviam sido desviadas da simplicidade do Evangelho por séculos de acréscimo humano. Mariologia, transubstanciação, purgatório, indulgências, autoridade do Papa. Cada um desses tópicos tinha um lugar específico na lista mental do meu pai rotulado como onde a Igreja Romana errou e por quê. Cresci com esse mapa. E durante muitos anos, o mapa parecia perfeito. Estudei teologia a partir dos 18 anos. Fui um aluno aplicado, o tipo que chegava cedo e ficava depois que a aula terminava para continuar a conversa com o professor. Aprendi grego koineu o suficiente para ler o Novo Testamento no original. Aprendi hebraico o suficiente para consultar o Antigo Testamento. Li os reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio, Melanchthon. Li os puritanos ingleses. Li os teólogos do princetonianos americanos. Li Barth, Brunner, Van Til, Sproul. Construí uma teologia que eu podia defender em qualquer conversa, em qualquer contexto, contra qualquer objeção. E aprendi, muito bem, a defender essa teologia contra o catolicismo. Fui ordenado pastor aos 26 anos. Assumi uma pequena congregação em Formiga, Minas Gerais, cidade de 70.000 habitantes no oeste do estado, predominantemente católica, com a fé popular mineira entranhada em cada festa, em cada procissão, em cada família que carregava o nome de algum santo. Era um ambiente que, para um pastor presbiteriano formado como eu fui formado,
era simultaneamente um campo de missão fascinante e uma fonte constante de tensão. Meus sermões eram rigorosos. Eram bem preparados, bem fundamentados, bem entregues. Mas tinham um fio que atravessava quase todos eles, um fio que eu nem sempre reconhecia quando estava pregando, mas que os membros mais antigos identificavam claramente. Cuidado com o que vem de fora da Escritura. Cuidado com o que a tradição acrescentou. Cuidado com Roma. Em 2014, publiquei o livro. Chamava-se Sola Scriptura em Terreno Mineiro, uma análise reformada do catolicismo popular no Brasil Central. Eram 240 páginas de análise teológica das práticas e crenças do catolicismo popular tal como ele se manifesta no interior de Minas Gerais. Festas, procissões, promessas, devoções marianas, o culto aos santos, a Eucaristia. Cada capítulo desmontava uma prática a partir da perspectiva da teologia reformada. O livro foi bem recebido no circuito evangélico. Fui convidado para palestrar em seminários, em conferências, em retiros de liderança. Recebi cartas de pastores me agradecendo por nomear algo que sentiam mas não conseguiam articular com tanta precisão. Também recebi cartas de católicos. Algumas foram educadas e discordantes. Algumas foram agressivas. Uma ou duas foram genuinamente perturbadoras, do tipo que faz a pessoa olhar pela janela antes de dormir. Mas a carta que mais me afetou não era de um católico. Era de uma mulher evangélica de Lagoa da Prata, vizinha de congregação, que havia perdido o marido para um câncer de pâncreas 5 meses antes de me escrever. Ela disse que havia lido meu livro 3 vezes durante o tratamento do marido, que havia sublinhado passagens, que havia achado conforto na certeza doutrinária que o livro transmitia, e que na semana em que o marido morreu, ela havia ido a uma missa de 7º dia numa paróquia da cidade, porque a família do marido era católica e ela não queria ficar de fora naquele momento. E que durante a missa, no momento da consagração, quando o padre ergueu a hóstia e a congregação inteira se ajoelhou, ela havia sentido algo que não conseguia descrever com as palavras que tinha disponíveis. Não era a emoção do luto, ela escreveu. Era outra coisa. Era presença. E ela perguntava, com aquela humildade específica de quem perdeu muita coisa e não tem mais energia para performar certeza: Pastor Heitor, o que foi isso que eu senti? Guardei essa carta numa gaveta. Não respondi por 3 semanas. Quando respondi, escrevi um parágrafo sobre sugestionabilidade emocional em contextos de luto e a importância de não confundir experiência subjetiva com verdade objetiva. Enviei. E depois fiquei olhando para a tela do computador por um longo tempo, sabendo que havia dito algo tecnicamente correto e completamente insuficiente. Aquela carta ficou comigo de um jeito que eu não esperava. Os anos passaram. A congregação em Formiga cresceu. Fui transferido para uma congregação maior em Divinópolis, depois para Belo Horizonte, onde assumi uma das maiores igrejas presbiterianas da cidade. Minha reputação como pregador rigoroso e como apologeta da teologia reformada cresceu junto. Era convidado para conferências em outros estados. Tinha um canal no YouTube de pregações e análises teológicas que havia acumulado um número razoável de inscritos para o padrão do meio em que eu circulava. Foi nesse canal que a ideia começou. Em 2018, comecei a perceber que um formato específico de conteúdo estava gerando engajamento muito alto nas plataformas. Vídeos de investigação, de confronto, de prova. Vídeos onde alguém ia a um lugar, fazia uma experiência e mostrava o resultado. No contexto evangélico digital em que eu circulava, havia vídeos de pastores visitando terreiros de candomblé para provar que espíritos não tinham poder. Vídeos de jovens evangélicos desafiando espíritas a manifestações que nunca aconteciam. E havia uma lacuna óbvia, pelo menos óbvia para mim naquele momento. Ninguém havia feito um vídeo profissional, bem produzido, teoricamente fundamentado, sobre a Eucaristia Católica. A ideia que tomou forma na minha cabeça era a seguinte: eu iria à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o maior santuário mariano do Brasil, no dia de uma missa solene. Entraria. Filmaria tudo com câmera oculta. No momento da consagração, levantaria a câmera abertamente, filmaria a hóstia sendo elevada, e depois diria para a câmera, com toda a compostura teológica que havia desenvolvido ao longo de décadas: isso é farinha e água. Não é Deus. E nada vai acontecer porque não é Deus. E provaria, diante de centenas de testemunhas e de tudo que uma câmera pode registrar, que a fé que move bilhões de pessoas não tem nenhum fundamento além da crença humana. Contei o plano para meu assistente de ministério, um jovem de 28 anos chamado Cristóvão, formado em comunicação e responsável pela produção dos vídeos do canal. Ele ouviu com o entusiasmo característico de quem ainda está no estágio da vida em que toda ideia grande parece simplesmente grande, sem ver as bordas. Disse que conseguia o equipamento necessário,
que sabia como configurar câmera oculta de alta qualidade, que o material ia ser extraordinário para o canal. Minha esposa, Fernanda, teve uma reação diferente. Fernanda é professora de literatura na Universidade Federal de Ouro Preto. É uma mulher de inteligência precisa e de paciência estratégica, o tipo de pessoa que deixa você terminar de falar antes de desmontá-lo com uma única pergunta. Ela ouviu o plano completo sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Heitor, qual é o objetivo? Provar que a Eucaristia não tem poder sobrenatural. Explicar isso de forma acessível para quem não tem formação teológica. Ela disse: Você já publicou um livro inteiro fazendo exatamente isso com 240 páginas e dados acadêmicos. O que a câmera oculta vai acrescentar que o livro não acrescentou? Fiquei em silêncio. Ela continuou: O que eu ouço nesse plano não é teologia. É necessidade de provar algo. E quando alguém com sua formação sente essa necessidade urgente de provar uma coisa que já deveria estar provada, geralmente é porque alguma parte deles não está tão certa quanto parece. Não respondi naquele momento. Mas fiquei com aquelas palavras. Dormi mal naquela semana. Acordava às 3 da manhã com aquela agitação específica de quem está em conflito interno que não consegue nomear. Ia para a sala, ficava sentado no escuro, tentando identificar o que estava acontecendo. E foi numa dessas madrugadas que percebi o que era. Era a carta da viúva de Lagoa da Prata, que eu havia guardado numa gaveta e respondido com um parágrafo sobre sugestionabilidade emocional. Era o rosto da senhora idosa que havia cruzado com o padre numa procissão em Formiga anos atrás, que havia me olhado com uma paz que eu havia categorizado como ilusão, mas que havia ficado na minha memória de um jeito que ilusões não ficam. Era o estudante de medicina que havia frequentado minha congregação por 2 anos e depois sumido, e que anos depois eu havia encontrado numa padaria, casado, com filhos, radiante de um jeito que me fez perguntar onde estava congregando, e ele havia dito numa paróquia católica perto de casa, com uma tranquilidade tão absoluta que eu não havia conseguido nem formular a pergunta seguinte. Eram dezenas de fragmentos ao longo de 15 anos de ministério que eu havia arquivado sob a categoria de casos que precisam de mais oração e esquecido. Mas que naquelas madrugadas de setembro de 2019, por alguma razão que eu não conseguia identificar, se recusavam a ficar arquivados. Decidi ir à Basílica. Não para filmar o vídeo. Ainda não havia decidido isso claramente. Fui porque sentia que precisava ir. Que havia algo que precisava ver de perto, não em vídeo, não em imagem, de perto. Disse a Cristóvão que iríamos no dia 13 de setembro, uma sexta-feira. A Basílica de Aparecida celebra missa todas as manhãs, mas às sextas-feiras havia uma missa vespertina com adoração eucarística posterior, o tipo de cerimônia com mais concentração de devoção popular e, portanto, do ponto de vista do plano original que eu ainda não havia descartado completamente, mais impacto visual para o vídeo. Saímos de Belo Horizonte na manhã da quinta-feira. 6 horas de viagem. Cristóvão dirigiu. Eu fiquei no banco do passageiro com um caderno no colo, onde havia escrito os pontos do que diria para a câmera dentro da Basílica. Era um texto bem construído, rigoroso, fundamentado. Começava com uma explicação histórica da doutrina da transubstanciação, seu surgimento no Quarto Concílio de Latrão em 1215, sua ausência nos primeiros séculos da Igreja. Passava por uma análise exegética de João capítulo 6, mostrando o contexto e o que eu argumentava ser a interpretação simbólica correta. Terminava com a demonstração ao vivo. Cristóvão havia escondido a câmera numa mochila com uma abertura discreta no zíper. Havia também uma câmera menor em seus óculos, uma peça de equipamento que ele havia conseguido emprestada de um amigo que trabalhava com investigação jornalística. Tínhamos equipamento suficiente para registrar tudo com qualidade. Chegamos em Aparecida na tarde da quinta-feira. Nos hospedamos num hotel simples a 3 quarteirões da Basílica. Jantamos num restaurante próximo. Cristóvão falava animado sobre o projeto. Eu estava quieto. Naquela noite no quarto do hotel não consegui dormir. Não era nervosismo de execução. Eu havia pregado em congressos de 5.000 pessoas sem essa agitação. Era outra coisa. Era a mesma coisa das madrugadas de casa, aquele conflito interno sem nome que ficava se movendo no peito como algo que não encontra lugar para se instalar. Às 2 da manhã levantei, fui até a janela, fiquei olhando para a rua de Aparecida do Norte naquela madrugada. A cidade estava quase vazia. Uma ou outra pessoa caminhando em direção à Basílica mesmo a essa hora. Romeiros que chegavam de ônibus noturnos iam direto ao santuário sem passar pelo hotel. Pude ver, da minha janela, a iluminação exterior da Basílica Nacional do lado de lá da cidade, aquela torre com a cruz no topo que não apaga, que fica acesa a noite inteira. Fiquei olhando para aquela luz por um longo tempo.
E então fiz algo que não havia feito em muito tempo. Abri o Evangelho de João no meu celular e li o capítulo 6 inteiro. Não para preparar a argumentação. Apenas para ler. Eu tinha lido aquele capítulo centenas de vezes. Sabia de cor a sequência dos versículos, a progressão do argumento, o ponto onde a multidão se dispersa porque o que Jesus diz é difícil demais. Mas naquela madrugada em Aparecida, por alguma razão que ainda não consigo explicar completamente, os versículos 56 e 57 me pararam. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que me come viverá por mim. Fiquei olhando para a tela do celular por um longo tempo. Eu conhecia todos os argumentos sobre essa passagem. Havia construído vários deles eu mesmo. A linguagem é figurativa. O contexto é de ensinamento simbólico. A interpretação literal é um erro hermenêutico básico. Eu podia reconstituir cada argumento de memória com as referências cruzadas correspondentes. Mas naquela madrugada em Aparecida, olhando para aqueles versículos, senti pela primeira vez em muitos anos algo que não era argumento. Era pergunta. Uma pergunta que vinha debaixo dos argumentos, de uma camada mais funda. E se você estiver errado? Não continuei esse pensamento. Fechei o celular, deitei, e eventualmente dormi. Na manhã seguinte Cristóvão estava animado, pronto para executar o plano. Tomamos café no hotel, testamos os equipamentos, revisamos a logística. A missa vespertina era às 16 horas. Tínhamos tempo. Passamos a manhã na cidade. Caminhamos pelas ruas de Aparecida. Entramos nas lojas de artigos religiosos que proliferam ao redor de qualquer grande santuário, aquelas lojas cheias de imagens, terços, medalhas, velas, fitas coloridas com pedidos escritos. Cristóvão filmava discretamente como material de contexto para o vídeo. Eu caminhava sem filmar, apenas olhando. Havia uma coisa que me chamou a atenção naquela manhã que não estava nos meus planos e que não cabia nos meus argumentos. As pessoas. Não as pessoas em geral. As pessoas específicas que eu via naquelas ruas. Uma família de nordestinos que havia chegado claramente de ônibus, com as roupas da viagem ainda no corpo, carregando uma criança no colo que havia dormido durante o trajeto e que ainda estava sonolenta, encostada no ombro do pai com aquele abandono completo de quem ainda não sabe que o mundo pode ser perigoso. O pai tinha aquele rosto de quem veio de muito longe com uma urgência que vai além do turismo. O rosto de quem veio pedir. Uma senhora sozinha, de uns 60 anos, que caminhava muito devagar na direção da basílica com uma vela enorme embrulhada em papel, do tipo que não se vende em loja pequena, que precisa ser encomendada. Ela ia devagar porque a vela pesava e porque a perna claramente doía, mas não parava, não pediu ajuda a ninguém, foi em frente com aquela determinação específica de quem fez uma promessa e vai cumprir. Um homem jovem, de uns 25 anos, de moletom, que estava sentado nos degraus da entrada lateral da basílica com o rosto nas mãos. Não estava chorando que eu pudesse ver. Estava apenas assim, imóvel, com o peso de alguma coisa que eu não sabia o que era, mas que era claramente real. Eu havia passado 15 anos estudando o catolicismo popular do interior de Minas e do Brasil Central. Havia escrito 240 páginas sobre ele. Mas naquela manhã de setembro em Aparecida, olhando para aquela família nordestina, para aquela senhora com a vela, para aquele jovem nos degraus, percebi que havia estudado o fenômeno sem olhar para as pessoas. Havia analisado a doutrina sem perguntar o que a doutrina significava para quem vinha de longe carregando uma vela que pesava e não parava porque tinha feito uma promessa. Almocei sem falar muito. Cristóvão percebeu que algo estava diferente, mas não perguntou. Era suficientemente inteligente para saber quando não perguntar. Às 13h30 da tarde, começamos a caminhar em direção à Basílica. A Basílica Nacional de Aparecida é a segunda maior basílica do mundo. Perde só para São Pedro no Vaticano. Capacidade para 45 mil pessoas. A torre principal com 103 metros de altura. A cruz no topo com 70 metros. A nave central que, quando você entra pela primeira vez, mesmo que você seja presbiteriano rigoroso de terceira geração com 15 anos de ministério e 240 páginas publicadas sobre os erros de Roma, faz alguma coisa acontecer no peito que não é facilmente categorizada. Entramos pela porta principal. O ar-condicionado antigo zumbia. O cheiro de incenso estava impregnado em cada superfície. A luz entrava pelos vitrais imensos com aquelas cores que a manhã muda para a tarde e que a tarde vai mudando até o entardecer. A nave estava parcialmente cheia, pessoas se posicionando para a missa das 16 horas. Famílias. Grupos de romeiros. Idosos de joelhos em bancos, já em oração antes da missa começar. Sentamos na 20ª fileira do lado esquerdo.
Cristóvão havia ativado os equipamentos discretamente. Eu estava sentado com o caderno no bolso do casaco, os pontos do vídeo escritos à mão, a sequência da argumentação que havia construído ao longo de semanas. E então a missa começou. Não vou descrever cada momento da liturgia porque quem já foi a uma missa sabe, e quem nunca foi não vai entender a textura real da experiência por descrição. Vou dizer apenas que havia algo na forma como aquelas milhares de pessoas respondiam em uníssono, naquele ritmo de pergunta e resposta que a liturgia católica tem e que os séculos foram afinando, havia algo nisso que eu não havia esperado sentir da forma que senti. Não emoção sentimental. Não a comoção de quem se deixa levar pelo ambiente. Era outra coisa. Era a percepção, que chegou devagar e sem aviso, de que aquelas pessoas não estavam fazendo performance. Estavam fazendo o que faziam toda semana, alguns toda manhã, há anos, décadas, alguns por toda a vida. E faziam com aquela naturalidade profunda que só existe quando a coisa é real para quem faz. O padre que presidia a missa era um homem de uns 55 anos, com aquele tipo de presença que não vem de carisma performático mas de convicção longa e quieta. Quando leu o Evangelho, a forma como segurou o livro, a forma como fechou depois de terminar, o beijo na capa, era o gesto de alguém que acredita completamente no que o objeto representa. A homilia foi sobre o pão da vida. O padre não gritou. Não usou retórica de palco. Falou com a voz de quem está explicando algo a pessoas que conhecem o assunto, mas que podem precisar ouvir de uma forma diferente desta vez. Disse: Jesus não nos deu uma ideia. Não nos deu um princípio. Não nos deu um sistema teológico. Nos deu a si mesmo. Inteiro. Na carne e no sangue. Porque somos carne e sangue, e ele nos amou a ponto de descer até onde estamos. Eu ouvi aquilo e não tive argumento pronto. Não porque o argumento não existisse. Porque naquele momento o argumento chegou atrasado. A frase já havia passado por alguma coisa dentro de mim antes de o argumento aparecer. A consagração se aproximava. Eu podia sentir a tensão no meu próprio peito, a preparação para agir, o impulso de pegar o caderno, de sinalizar para Cristóvão, de executar o plano que havia preparado com tanto cuidado. O padre tomou o pão. Pronunciou as palavras. Elevou a hóstia. E as milhares de pessoas na basílica se ajoelharam. Não de uma vez. Não como bloco. Uma por uma, família por família, cada pessoa encontrando o próprio jeito de ir ao chão. Velhos com dificuldade, apoiando no banco da frente. Crianças que imitavam os pais com aquela seriedade infantil que é ao mesmo tempo cômica e absolutamente sincera. Jovens que se ajoelhavam com aquela facilidade de quem faz isso há anos. E o silêncio que caiu. Eu já havia estado em muitos ambientes de silêncio religioso. Vigílias de oração, momentos de intercessão profunda em retiros, madrugadas de jejum. Conheço o silêncio religioso de vários tipos. Mas o silêncio que caiu sobre aquela nave naquele momento era diferente de todos os que eu havia experimentado. Era um silêncio denso, cheio, como se o ar tivesse mudado de qualidade. Como se houvesse mais do que ar. Fiquei de pé. Não por desafio consciente. Por inércia. Por não ter me ajoelhado junto com todos os outros. Então percebi que era o único adulto de pé em toda aquela fileira. Não olhei para os lados para verificar. Sabia. Aquela certeza de quando você é o único que ficou em pé numa sala inteira e o corpo percebe antes dos olhos confirmarem. Fiquei de pé por alguns segundos que pareceram mais longos. E então aconteceu algo que não estava no roteiro que havia preparado. A senhora que estava sentada na minha frente, uma mulher de uns 70 anos com cabelo preso e um terço na mão, se virou levemente enquanto voltava a se sentar depois do ajoelhamento e me olhou. Não com raiva. Não com julgamento. Com aquela expressão de quem nota algo e registra sem fazer disso um evento. E então sorriu. Um sorriso pequeno, breve, do tipo que não precisa de contexto para comunicar o que comunica. Um sorriso que dizia, sem palavras, sem intenção de me alcançar, apenas pela existência dele: está tudo bem. Você pode estar aqui. Seja lá quem você for. Eu não esperava aquele sorriso. Ele me pegou completamente desprevenido. Porque havia construído todo o sistema mental para lidar com rejeição, com hostilidade, com o tipo de confronto que eu esperava ao fazer o que planejava fazer. Mas não havia construído nenhum sistema para lidar com aquele sorriso. Me sentei. Não sei explicar por que me sentei naquele momento. Não foi decisão consciente e elaborada. Meu corpo simplesmente foi para baixo. E quando sentei, havia uma qualidade diferente no ambiente ao meu redor, não no ambiente objetivo, nas paredes e nos bancos e na luz dos vitrais. No ambiente interno. No espaço dentro do peito. Cristóvão estava a 2 lugares à minha esquerda.
Olhei para ele. Ele olhava para mim com aquela expressão de pergunta silenciosa que significava: quando vamos agir? Fiz um gesto mínimo com a mão. Não agora. Ele franziu o senho levemente, mas acenou. A missa continuou. A comunhão começou. As filas se formaram nos corredores. Centenas de pessoas caminhando lentamente em direção ao altar. Aquele movimento lento e regular que tem algo de processual e algo de íntimo ao mesmo tempo. Cada pessoa se aproximando individualmente, recebendo individualmente, voltando individualmente. Vi os rostos das pessoas enquanto voltavam do altar. Não todos, alguns caminhavam de olhos baixos. Mas os que eu conseguia ver tinham aquela expressão que não sei nomear com precisão, mas que reconheço quando vejo, a expressão de quem recebeu algo que esperava. A expressão de alguém que foi ao encontro de alguém e o encontrou. Não o rosto de quem foi comer um símbolo. Fiquei com aquela distinção por um longo tempo enquanto a missa terminava. A bênção final. O canto de encerramento. As pessoas começando a se mover. A basílica se esvaziando gradualmente. Cristóvão veio até mim quando a fileira ao nosso redor estava quase vazia. Falou baixo: não fizemos o vídeo. Não. Respondi. Ele esperou. Depois perguntou: por quê? Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse a coisa que havia entendido naquele momento, que a senhora à minha frente havia sorrido, porque o que está acontecendo aqui não é o que eu pensei que era. Cristóvão me olhou. Esperou mais. Percebeu que havia mais. Disse: não sei o que é. Ainda não sei. Mas não é o que escrevi no livro. Saímos da basílica. A noite estava caindo sobre a Aparecida do Norte. A cidade ia ficando mais quieta com a progressão do entardecer. Caminhamos em silêncio por um tempo. Depois Cristóvão disse, com aquela honestidade de quem tem 28 anos e ainda não aprendeu a disfarçar o que pensa: pastor, você parece diferente. Estou. O que aconteceu lá dentro? Não consigo explicar ainda. Mas aconteceu alguma coisa. Voltamos ao hotel. Jantamos pouco. Cristóvão foi dormir cedo. Eu fiquei acordado. Abri o computador. Não para escrever argumentação. Para ler. Li sobre a história da Eucaristia nos primeiros séculos da Igreja, não os textos que havia lido antes para construir minha posição. Li os textos primários. Li Inácio de Antioquia, discípulo direto de João, escrevendo por volta do ano 100 da era cristã sobre o que chamava de carne e sangue de Cristo. Li Justino Mártir no segundo século, descrevendo a prática eucarística da comunidade cristã primitiva com uma linguagem que não era simbólica. Li Cirilo de Jerusalém no século IV, ensinando os recém-batizados sobre o que recebiam na comunhão. Não estava lendo para me converter. Estava lendo para entender o que havia deixado de ler antes. O que havia arquivado sem realmente examinar. Fiquei acordado até às 4 da manhã. Quando Cristóvão acordou às 7 e bateu na porta do meu quarto para tomarmos café antes da viagem de volta, abri a porta e ele me olhou por 2 segundos e disse: você não dormiu? Dormi um pouco. Ele me olhou. Disse: pastor, o que está acontecendo? Sentei na beira da cama. Ele sentou na cadeira. E pela primeira vez desde que tínhamos saído de Belo Horizonte, falei com honestidade sobre o que estava passando. Não com as palavras certas, porque ainda não tinha as palavras certas. Com as que havia disponíveis. Disse: passei 15 anos estudando o catolicismo para refutá-lo. Li tudo o que precisava ler para construir os argumentos que precisava construir. E ontem à tarde, sentado num banco da Basílica de Aparecida, percebi que havia uma coisa que não havia lido. Os textos da Igreja primitiva, os primeiros 200, 300 anos depois de Cristo, sobre o que os primeiros cristãos acreditavam sobre a ceia do Senhor. Não havia lido esses textos sem o filtro da apologética reformada. E quando li ontem à noite, sem esse filtro, o que encontrei não era o que eu havia ensinado. Cristóvão ficou em silêncio. Disse: não estou dizendo que vou me converter. Não estou dizendo que tudo o que acredito está errado. Estou dizendo que há algo que não foi honesto no meu trabalho. E que preciso ser honesto sobre isso. Voltamos a Belo Horizonte. A viagem foi diferente da ida. Na ida eu havia ficado no banco do passageiro com o roteiro do vídeo no caderno. Na volta fiquei com os olhos na estrada, em silêncio, e Cristóvão respeitou esse silêncio com aquela maturidade que às vezes os mais jovens têm e que surpreende os mais velhos. Cheguei em casa às 8 da noite. Fernanda estava na sala com os filhos, a Júlia de 12 anos e o Pedro de 9, que estavam fazendo lição de casa. Me olhou quando entrei. Leu alguma coisa na minha face. Disse para as crianças continuarem a lição e veio até mim. Disse: aconteceu alguma coisa.
Aconteceu. Ela esperou. Disse: você tinha razão. Sobre a necessidade de provar. Você estava certa. Ela ficou me olhando por um momento. Depois disse: conta. Contei tudo. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo. Depois disse uma coisa que foi mais difícil de receber do que qualquer crítica teológica que eu havia recebido em 15 anos. Heitor, o que você está descrevendo é honestidade. E honestidade é o começo, não o fim. O que você vai fazer com ela agora é a história. Nos meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida adulta. Não porque houve um evento dramático. Porque há um tipo de dificuldade que é mais profunda do que evento, que é a dificuldade de revisar, lentamente, com cuidado, sem apressar nada, um sistema inteiro de crenças que você construiu ao longo de décadas e que tinha se tornado não apenas sua teologia mas sua identidade, sua carreira, sua família. Seu avô que colocou a mão na sua cabeça quando você tinha 6 anos e disse que você havia sido separado para defender a verdade. Li muito naqueles meses. Com uma honestidade diferente da que havia praticado antes. Não para construir argumentos, mas para entender. Li os pais da igreja. Li os concílios. Li teólogos católicos que eu havia descartado porque seus nomes não eram Calvino nem Sproul. Li Newman, que havia sido anglicano e se convertido ao catolicismo no século XIX depois de estudar a igreja dos primeiros séculos com aquela precisão histórica que um pastor presbiteriano do século XX deveria respeitar. Também conversei. Procurei um padre em Belo Horizonte, o padre Marcos, que era jesuíta e tinha formação acadêmica sólida e que havia sido indicado por um colega meu de seminário que havia tido o mesmo percurso que eu estava tendo e que eu havia julgado anos atrás. Tivemos muitas conversas. O padre Marcos não tentou me convencer de nada. Respondeu minhas perguntas com honestidade, incluindo as perguntas que não tinham resposta fácil. Disse uma vez: a igreja não tem todas as respostas. Tem a presença. E presença às vezes é mais do que resposta. Conversei com o pastor Reinaldo, meu pai. Essa foi a conversa mais difícil de todas. Meu pai tinha 81 anos naquela época, a mesma idade que meu avô havia quando colocou a mão na minha cabeça. Tinha adoecido no ano anterior, estava mais frágil, mas a mente estava completamente intacta. Fui vê-lo em Pará de Minas, numa tarde de março de 2020. Contei tudo com a honestidade que Fernanda havia dito ser o começo. Meu pai me ouviu sentado na cadeira de balanço que havia estado na sala da casa dele desde que eu me lembrava, as mãos no colo, o olhar fixo num ponto que não era nada na parede, mas que era aquele ponto que as pessoas olham quando estão processando algo que vai fundo. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo tempo. O relógio da sala marcava o tempo. Um cachorro lá fora fez barulho e parou. Então meu pai disse algo que não estava no roteiro de nenhuma conversa que havia imaginado ter com ele. Disse: filho, eu sempre soube que você procurava algo que o meu sistema não tinha. Fiquei olhando para ele. Ele continuou: não estou dizendo que estava errado. Estou dizendo que cada homem tem uma jornada de fé que não é a do pai. Seu avô acreditava que te havia separado para defender a verdade. Talvez a verdade que você está sendo chamado a defender seja maior do que a que ele imaginou. Chorei naquela sala. Meu pai não chorou. Me olhou com aquela firmeza tranquila de quem já viu muito e aprendeu que Deus não precisa da nossa permissão para fazer o que quer fazer. Em junho de 2020, eu, Fernanda, Júlia e Pedro fomos recebidos na Igreja Católica numa cerimônia realizada na paróquia do Padre Marcos em Belo Horizonte. Não foi um evento espetacular. Foi uma cerimônia pequena, discreta, com apenas a família e algumas pessoas próximas. O Padre Marcos presidiu com aquela seriedade alegre que é a marca de quem leva Deus a sério sem levar a si mesmo a sério demais. No momento da primeira comunhão, quando me aproximei do altar pela primeira vez não como observador mas como participante, senti novamente aquele algo do banco da Basílica em Aparecida. Não de forma diferente. De forma mais intensa. Como se o que havia sentido lá fosse o prenúncio e isso fosse a coisa em si. Voltei ao banco. Me ajoelhei. Fechei os olhos. Então você se inscreve no canal Milagres Cristãos agora, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, porque o que estou prestes a te contar é a parte que mais importa, e você precisa estar aqui para ouvir. O livro. 3 meses depois de me tornar católico, retirei o livro de circulação. Não dramaticamente, não com comunicado público cheio de autopunição. Com uma nota simples no meu site dizendo que havia revisto posições que estavam no livro e que não considerava mais representativo da minha perspectiva. Ofereci reembolso a quem quisesse. Recebi muitas mensagens depois disso. Algumas foram de raiva, de antigos colegas de ministério que se sentiram traídos, que disseram que havia cedido ao erro, que havia abandonado o Evangelho.
Algumas foram agressivas. Uma ou duas foram de pessoas que disseram que iriam orar pela minha reconversão ao protestantismo como se eu houvesse contraído uma doença. Mas houve outras mensagens. Mensagens de pessoas que haviam lido o livro e sentido algo que não conseguiam nomear, um desconforto com a certeza com que eu havia escrito sobre experiência de fé de outras pessoas. Mensagens de evangélicos que estavam em jornadas parecidas com a minha e que haviam encontrado no meu percurso público uma permissão para não precisar resolver tudo de uma vez. Mensagens de católicos que haviam sido atingidos pelo livro anos atrás e que escreveram não para me atacar mas para dizer: obrigado por rever. Obrigado por ser honesto. A mensagem que mais fiquei relendo foi de uma mulher de Lagoa da Prata. Não a mesma mulher. Outra mulher, mais jovem, que havia lido meu livro quando era universitária e que escreveu dizendo que havia usado o livro para se afastar de uma fé que estava achando sufocante, que havia usado minha argumentação como autoridade para abandonar não apenas o catolicismo mas a fé em si. E que anos depois, por um caminho que ela não descreveu em detalhes, havia encontrado o caminho de volta. E que quando encontrou, foi numa direção que eu jamais haveria previsto ou aprovado naquela época. E que ler sobre minha jornada havia sido, para ela, a confirmação de que Deus tem maneiras de corrigir até os instrumentos que usou de forma torta. Fiquei olhando para essa mensagem por um longo tempo. Pensei na outra mulher de Lagoa da Prata, a viúva, a quem havia respondido com parágrafos sobre sugestionabilidade emocional. Nunca soube o que aconteceu com ela. Nunca tentei descobrir. Uma das coisas que aprendi no período de revisão que antecedeu minha conversão é que o dano feito com convicção é mais difícil de desfazer do que o dano feito com má intenção, porque quem faz com convicção raramente percebe que está fazendo dano. Está defendendo a verdade. Está protegendo as ovelhas. Está sendo exato, como meu avô pediu. Hoje sirvo como leigo ativo na minha paróquia em Belo Horizonte. Não sou padre. Não tenho nenhuma aspiração nessa direção. Sou professor de teologia numa faculdade católica, onde ensino história da igreja e teologia sistemática, com aquela formação reformada que agora uso para ajudar alunos a entender a profundidade da tradição que às vezes conhecem por herança sem ter examinado de dentro. Meu pai faleceu em outubro de 2021. Morreu na mesma cadeira de balanço onde havia me ouvido naquela tarde de março do ano anterior. Minha mãe disse que foi durante o sono, sem sofrimento. Que havia rezado o terço com ela na noite anterior, o que a fez olhar para mim com aquela expressão de pergunta silenciosa, e que eu respondi com um sorriso que ela disse não ter entendido completamente mas que havia achado bonito. Fui ao velório e ao enterro como filho. Não como pastor, não como teólogo, não como representante de nenhuma denominação. Como filho que havia sido amado por aquele homem com uma fidelidade inabalável mesmo quando ele não entendia o caminho que o filho estava tomando. E que havia dito, naquela tarde na cadeira de balanço, que talvez a verdade fosse maior do que imaginou. Meu avô havia dito que eu havia sido separado para ser exato. Levei muitos anos para entender o que exato significa. Não significa ter razão. Significa não mentir sobre o que você vê. Significa não arquivar o que não encaixa. Significa ter a honestidade de revisitar, de perguntar de novo, de ler o que você evitou ler porque a resposta podia ser inconveniente. Aquela tarde em Aparecida, quando a senhora da fileira da frente me sorriu com aquele sorriso que não foi direcionado a mim mas que chegou até mim de qualquer forma, foi o momento em que algo dentro de mim parou de lutar contra o que não conseguia mais ignorar. Não foi um milagre de luz e som. Foi um sorriso de uma mulher idosa que não sabia quem eu era nem o que eu havia ido fazer naquela basílica. Às vezes Deus usa o que não parece nada para fazer o que os grandes gestos não conseguiram fazer. Essa foi a minha história. A história de um homem que foi a Aparecida com o roteiro e voltou sem ele. Que perdeu a certeza que acreditava ser a coisa mais valiosa que possuía e encontrou, no lugar dela, algo que não sabe nomear completamente ainda mas que sente toda manhã quando abre os olhos. Para cada pessoa que está ouvindo isso agora e que tem uma carta numa gaveta que não respondeu direito. Que tem um sorriso de alguém que não soube receber. Que tem uma pergunta que arquivou porque a resposta poderia ser inconveniente. Não arquive mais. Abre a gaveta. Lê a carta de novo. A questão que você está evitando é geralmente a questão mais importante. Deus não tem medo das suas perguntas. E as perguntas honestas, todas elas, levam para algum lugar real. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu leio cada mensagem. Deixa o like. Compartilha com quem está num lugar parecido com onde eu estava, cheio de certeza e cheio de fome ao mesmo tempo, que é uma combinação mais comum do que as pessoas admitem. Se inscreve no canal Milagres Cristãos, ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova aqui. Histórias reais de pessoas reais que encontraram o caminho de volta de maneiras que não estavam no roteiro.